Olá, amigos da Escola Jesus Cristo. Espero que a gente possa nos irmanar essa noite de paz, uma alegria estar voltando à escola. Vou aguardar as pessoas começarem a entrar na nossa live. Uma boa noite a todos, né? Peço que me deem um feedback aí se vocês estão nos acompanhando, por gentileza. Aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Já vi que o Pedro entrou? Pedro, tu é meu fiel da balança aí, tá? Qualquer coisa, você nos dá um toquezinho no WhatsApp ali, que eu tô com o WhatsApp no computador. E a gente. Minha webcam não funcionou ali, eu tô fazendo pelo celular, tá, gente? Meus amigos, eu vou aguardar uns 2, 3 minutinhos assim, só pra gente poder convidar uns aos outros, né? Celebrando esse momento que a gente tem de estar um pouco mais recolhido através dessas reflexões que tanto nos marcam, que são aquelas contidas no Evangelho, e são emoções que falam ao nosso coração. Tá? Boa noite, Pedro Tavares, a Raquel, Dona Hilda já entrou? Dona Hilda já entrou também, Dona Hilda Tavares. Abraço, Flávio. Quero agradecer aqui o Flávio pelo convite. Primeira vez que nós estivemos na Escola Jesus Cristo, lá no dia 21 de abril, 21 de dezembro, se não me engano, de 2018. Né? Não estávamos acostumados com o calor do Rio de Janeiro e por algumas vezes quase dormimos em pé, né? A pressão baixa quase nos fez desmaiar lá na Escola Jesus Cristo, mas foi uma alegria enorme, né? Sobretudo conhecer os trabalhos que há quase um século são desempenhados naquela instituição, tão vinculada ao coração de Chico Xavier, que é um dos grandes amores em comum que nós temos. Então, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a humanidade de Pedro. Então, enquanto o pessoal está entrando aí, a gente vai poder meditar o quanto esse personagem nos deixou lições interessantes, talvez pelo seu aspecto mais humano, né? Pela sua capacidade de sintetizar as nossas dificuldades, inclusive. Então, sem sombra de dúvidas, é um personagem bastante intrigante, tanto pelos seus arroubos, pela sua impetuosidade em alguns momentos, quanto em outros, pela sua capacidade de renúncia, de articulação, e realmente ele deixa uma lição muito especial nos nossos corações. Eu vou aguardar aqui o ok do Flávio, do Pedro, para a hora que eu tiver um número razoável de pessoas aí a gente poder começar, né, e tratar um pouquinho melhor a humanidade de Pedro. Pode ser? Vocês me dão um ok? Me autorizam aí a começar? Como é que vocês querem fazer? Vocês esperam um pouquinho, já vão falando. Então tá, gente. É interessante, eu quero começar aqui. Eu estava lendo ontem uma carta, a carta de Paulo aos Hebreus. Comecei esse estudo alguns anos atrás, de ler em sequência todo o Novo Testamento. Então já estou lá devagarinho, sem pressa, botei, né, a Bíblia na porta, no acesso de casa, chego lá, quando lembro, leio um trechinho do Novo Testamento. Então já estou nas cartas aos Hebreus, onde Paulo faz essa carta aos Hebreus. E é interessante que quando Paulo vai falar aos Hebreus, ele usa uma linguagem muito diferente, né? Ele está falando das pessoas que já conhecem a lei, que já tem uma estrutura legal bastante avançada. Então, os aspectos normativos, morais que eles vão tentar trazer são muito mais ricos em termos de detalhes. Ela é uma carta diferente das que ele faz às demais comunidades cristãs. E ele vai fazer uma ponderação interessante, que é quando ele fala do sacerdócio.
E o sacerdócio, ele fala, ele nos diz que o sacerdócio não poderia ser feito por anjos, mas sim teria que ser feito por homens. Porque os homens, tendo pecado, compreenderiam os pecados das pessoas a quem eles se dirigem. E aí a gente vai entender por que Jesus escolheu Pedro. Porque Pedro, ele é o exemplo de uma pessoa que tem profundas dificuldades para lidar com as suas vontades, as suas emoções. O Flavinho está dizendo que é a carta mais difícil aos Hebreus, né? Sim, porque ela faz muitas ponderações históricas, está tocando em aspectos que são caros àquela comunidade, né? Aquelas pessoas que seguem a lei de forma mais específica, mais literalista até às vezes. E ele vai falar, né, da genealogia espiritual de Jesus, de Melquisedeque, vai falar depois lá desse sacerdócio a qual todos nós estamos vinculados de alguma forma, mas eu achei muito bonito isso. E eu separei alguns itens aqui para nós falarmos da humanidade de Pedro. E eu vou falar aqui esses tópicos essenciais da espada à cruz. Ou seja, nós vamos ter aqui a figura na qual se insere a trajetória de Pedro, né? Da orelha de Malco à pedra de Aniceto, na referência àquele corte que Pedro faz na hora que Jesus é preso, até a pedra de Aniceto que lhe arrebata a vida. Ascensão, esgotamento e redenção do homem, o chamado pelo Cristo à negação e à morte dignificante. Todos esses processos que falam da gente, nossa ascensão, nossa entrada na doutrina espírita, entrada numa religiosidade, nossa capacidade, né, de desenvolvimento ali, quando a gente se matricula numa proposta nova. Depois as nossas negações, aqueles momentos em que nós duvidamos de nós mesmos, que nós de servir. A morte dignificante, que é o potencial de todo cristão de dar testemunho das suas crenças. Do pescador, né, de pescador a pastor, esse processo de transformação, né, que ele vai ter nos seus afazeres. Fulgor no trabalho com as redes de pesca, até ele chegar na administração do rebanho do Cristo e dos conflitos que nasceram nessas comunidades. E da impetuosidade à rendição. 70 vezes, 7 vezes. Essa passagem é vinculada, é dita, provocada por Pedro. E aí Jesus vai martelar lá. E o eixo moral de Pedro, que é a aniquilação do melindre diante de Paulo. Como é que funciona esse processo? Existe um processo educativo dentro do Evangelho específico para Pedro. O que é curioso é que Jesus escolhe justamente ele para ser o sacerdote, né? Para ser aquela pessoa que vai ter uma palavra hierárquica maior que as dos demais. Nós vamos ver isso acontecer na obra fabulosa Paulo Estevão, ditada por Chico Xavier, ditada por Emmanuel, pelo benfeitor Emmanuel, a Chico Xavier. Então, a gente fica um pouco encantado com esse personagem, porque assim como Paulo faz essa trajetória, né, esse personagem que está lá nessa obra magnífica, também tem os seus problemas e vai ascendendo, e essa ascensão nos leva junto com ele. Pedro também tem esse cenário de ascensão. Vamos começar falando um pouquinho. Eu quero que o Pedrinho ali e o Flávio me digam quanto tempo eu tenho, esqueci dessa pergunta. Que é um pouco da personalidade de Pedro. Lá em Cartas e Crônicas, nosso querido Humberto Campos, no capítulo 37, o grande ceifador, vai dizer assim, que Simão Pedro, homem afeiçoado a rude franqueza. Então, e olha só, né, ele está lá, Jesus está falando. Jesus parou de falar, olha o que Pedro fez. Já faz uma pergunta para Jesus.
Então, olha que interessante, gente. Se nós pensarmos que por que Jesus escolheu ele era rude, um pescador rude e franco, mas ele perguntava. Então, o primeiro aspecto que a gente pode salientar aqui é a capacidade, a humildade de perguntar, porque só assim a gente consegue aprender alguma coisa. E aí, seguindo dentro do Evangelho do nosso Senhor Jesus, são muitas as passagens que a gente guarda com carinho aqui. Eu vou trazer uma delas, né? Jesus se aproxima dos barcos, tinha muita gente, daí ele entra, tinham 2 barcos, ele entra num dos barcos que era o barco de Pedro. E aí, entrando num dos barcos, né, ele ensinava a multidão ali, convida eles a entrar. Mas e aí Pedro vai dizer: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Isso aqui já por si só é comovedor, né, gente? Olha o que ele vai dizer para Jesus, conhecendo Jesus na hora, tá, gente? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Será que nós consideramos ainda a obediência um potencial para nós? Será que a gente considera a obediência uma possibilidade de crescimento real? Porque muitas vezes a gente vê a obediência como algo negativo, como algo que fere o orgulho. E aqui eu vou falar algumas vezes, né? O melindre é um inimigo desse processo de conversão. Porque se ele fosse melindroso, não, já trabalhei a noite toda, quem é essa pessoa que está querendo me dizer agora como eu devo pescar? Primeira coisa, ele tinha capacidade de perguntar e não se melindrava em ser questionado de novo. E assim fizeram, né? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes que chegava a romper a rede. E fizeram sinal para o outro barco vir ajudar, tamanha era a quantidade de peixes. E olha o que Simão faz, gente, olha a humildade. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. A vergonha que muitos de nós temos por não sermos tão bom quanto gostaríamos. Que essa coisa que nos toca às vezes, né, gente? De a gente querer fazer o bem, querer ser melhor, querer responder melhor para as pessoas. E aí a gente está diante de pessoas tão melhores que a gente, não dá vergonha? Eu sinto essa vergonha todos os dias, né? De não ser aquela pessoa que eu gostaria de ser. E olha, Pedro faz e se prostra diante de Jesus. Porque ele ficou espantado, né? E todo mundo ali ficou espantado com aquilo. E estava ali também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram amigos de Simão Pedro. E aí Jesus vai dizer para ele: não tem medo, não fica com medo. Olha que interessante, gente. Se eu sou um pecador e eu me aproximo de Jesus, eu não preciso ter medo. Não temas, de agora em diante serás pescador de almas. Ou melhor, pescador de homens. De agora em diante serás pescador de homens. Essa frase já mexe com o nosso coração, porque ele teve a humildade de entrar no mar. É necessário que a gente saia do porto seguro, que a gente persevere, entre no mar, jogue as nossas redes, obedeça, sejamos humildes, e aí ao final a gente tem condições de ter resultados diferentes, resultados melhores. Mas a gente tem que também seguir um roteiro, né? E esse roteiro, naquela situação ali explícita, era o próprio Cristo. Era a orientação do Cristo dando segurança para que ele fizesse esse movimento. E aí, levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Mas esses seguiram, gente, eu gosto sempre de lembrar, não é um seguir assim, todo mundo virou hippie, passou a seguir Jesus, né? Não é a situação.
nós vamos ver mais adiante aqui, eles mantinham as suas obrigações junto às suas famílias. Eventualmente se reuniam, como a gente vai na casa espírita, se reúne, faz os trabalhos que a gente tem que fazer e vai embora, eles também tinham essa preocupação. Tanto que lá no Boa Nova a gente tem a situação de Bartolomeu, né? Que a Bartolomeu não tinha muitas condições financeiras, era, né, pobre, depressivo e tinha uma autoestima baixa. Tá lá, né? No Boa Nova. E aí ele conversa com Jesus, Jesus diz, acalenta o coração dele, né? Mostra que até as pessoas que às vezes não têm toda a alegria do mundo ainda, podem se reencontrar conhecendo Jesus. Ele volta para casa, é ofendido pelos irmãos, pelo pai, ele demora para chegar em casa. Mostra que ele não morava no mesmo lugar que Jesus, demora para chegar em casa, no outro dia vai pescar com a família. Portanto, esses discípulos eram pessoas muito parecidas com a gente em alguns aspectos. Necessidades de trabalho, de dificuldades que eles passavam. Então a gente não pode, né, achar que tudo era muito fácil para eles porque eles estavam com o mestre. E aí nós vamos continuar. Olha que interessante lá em João, capítulo 18, versículos 10 e 11. Que Simão ele andava com uma espada, né? Ele então, no momento da prisão do Cristo, ele vai, já, né, convertido, ele vai ferir o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha, corta a orelha de Malco, e aí ele vai ouvir de Jesus, guarda a espada, acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Nós temos uma outra passagem no Evangelho, onde vai dizer, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aí nós vamos... Tá falhando um pouquinho a conexão, né, gente? Se falhar, vocês me avisem, tá? Por favor. E nós vamos lembrar que Jesus está preparando Pedro. Lá em Provérbios, olha só que referência interessante. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Jesus está afiando Pedro para o trabalho cristão, preparando Pedro para o trabalho que lhe competia. E nós vamos perceber todo esse movimento, né? O ímpeto de Pedro de fazer tudo o que ele pudesse para poder seguir Jesus. Mas teve um momento, lá anotado em Mateus 26, anotado nos 4 evangelhos, que Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí ele saiu chorando. Olha a quantidade de emoções abundantes, de transbordamento, né, de emoções que Pedro nos demonstra. Isso é interessante porque ele é muito expressivo nos seus sentimentos, nas suas emoções, então a gente pode observar como ele estava vivenciando cada situação. E nós vamos ter, depois do compromisso dado a Pedro, quando Jesus já está ressurrecto, né, já está aqui em corpo espiritual, após a crucificação. E aí é bonito já um outro Pedro, né? Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Se foram pescar, também nós vamos contigo. Determinação dele. Isso junto com alguns dos discípulos. Subiram no barco, daí chegaram lá, estavam pescando. Alguém grita da margem, filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam, não tem nada. E aí ele dá um grito lá, lança a rede para o lado direito do barco e achareis. Aí eles lançaram a rede, porque já não podiam tirar, né? E aí já não conseguiam puxar a multidão de peixe. Como começou o encontro de Jesus com Pedro? Também em cima do barco, também numa pescaria. Agora, depois da passagem de Jesus, ele volta, manda de novo jogar a rede. Então aquele discípulo a quem Jesus amava
João contando a história, né, gente? O discípulo bem amado, que eu entendo aqui mais ou menos como o filho caçula, né, da turma, o caçula da turma, né? O discípulo, o caçula de Jesus, eu entendo mais ou menos como isso. Disse a Pedro, João disse assim, Pedro, é Jesus. E quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu a túnica, porque ele estava nu. Estava no mar, só os homens ali, né, gente? Pureza daquelas pessoas já, lançou-se ao mar, saiu nadando, deixou a rede cheia de peixes para os amigos ir levando o barco. Eles falam que estavam a uns 200 côvados de distância e ele foi nadando em direção ao Cristo. E aí Jesus vai dizer, né? Tragam os peixes. Jesus já tinha preparado o fogo, gente. Já estava ali com brasa pronta, aquecendo aquele ambiente, celebrando a amizade entre eles. E ele coloca lá os peixes, Simão daí volta para ajudar eles, põe lá traz a rede cheia de peixes, né? Cheia de 153 grandes peixes. A gente poderia estudar, né? Se tem esse número aqui no Evangelho, tem uma razão. Sendo tantos, não rompeu a rede. Jesus não permitiu que a rede se rompesse. Olha os símbolos por detrás, né? Que rede é essa? Quantidade de peixes grandes são representados por esse número. E aí Jesus chama, vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Porque ele devia estar diferente, né, gente? Devia já estar com uma imagem como ele se mostrava no plano espiritual. Eles não tinham coragem de perguntar. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes e semelhante e distribuiu para eles, né? Peixe e pão. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado, depois da crucificação. E aí ele começa a série de perguntas para Pedro. Assim como ele havia convidado Pedro para o sacerdócio, para integrar o seu discipulado, agora começava uma nova fase. Que ele vai dizer assim, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí olha o que Jesus vai dizer para ele. Apacenta os meus cordeiros. E aí eu peguei um trechinho do pastor Andrew Murray, que há uma diferença porque nas outras duas lembranças que ele vai fazer logo a seguir, nessa passagem do Evangelho, ele vai falar em ovelhas. Uma é cordeiro e as duas são ovelhas. E aí há uma grande diferença. Tá travando, gente? Eu vou tentar, então, tirar do meu Wi-Fi no 3G aqui. Tá? Peço que... Tá ok, gente? Estão me ouvindo? Vocês me ajudem aí a dar o feedback. Pedrinho, Flávio. A Elisângela disse que tá bom. Então, o Andrew Murray, esse pastor, vai dizer o seguinte, que é uma grande diferença entre cordeiro e as ovelhas. Qual é a diferença, gente? Os cordeiros são jovens. Então, ele vai dizer o seguinte, enquanto o primeiro não cuida, e é uma diferença também essencial, quando ele convida ele a apacentar os cordeiros, que agora ele deixa de ser um pescador de homens e passa a ser alguém que cuida de cordeiros e ovelhas, passa a ser um pastor. E qual é a diferença, gente? Entre o pescador e o pastor. Enquanto o primeiro não cuida dos peixes, que pega nem os alimenta, buscando só os que atingiram o pleno crescimento e jogando os pequenos, que caem na rede de volta para o mar, o pastor volta sua atenção aos jovens e frágeis, pois toda a sua esperança depende do cuidado que dedica aos cordeiros. Nesse momento, Jesus está convidando
Pedro para deixar de ser um pescador de homens, ou um pescador, né? Para ser um pastor. Para ser aquele que nutre, que zela, que cuida dos mais tenros, dos mais jovens, sejam materialmente, sejam moralmente, para que eles se desenvolvam. Então, a lição evangélica de quem se prepara para esse ofício, que seja de evangelizador, de palestrante, de qualquer pessoa que atua em nome do Cristo, começa na nutrição daqueles mais frágeis. Começa no cuidado para com os mais frágeis. Para com os jovens. Olha que bonito isso, né? Olha que linda essa interrogação que Jesus coloca. E ele vai colocar que é fundamental o amor por Jesus para que isso seja possível. Apacenta os meus cordeiros, se nós pensarmos assim, né? Que essas palavras falam da provisão que o Cristo faz em favor dos necessitados. Para quem foi dito essas palavras? Somente quem é inspirado pelo amor por Jesus pode realmente tomar conta dos seus cordeiros. Alguém tem dúvida disso, gente? Que sem o amor de Jesus a gente não tem condição de tomar conta de nada que seja de Deus, que nada que mereça, né, o afeto e o carinho, se não for através de Jesus, a gente perde essa condição? E aí o Andrew vai dizer que o verdadeiro amor por Jesus consegue realizar o trabalho. E ele vai dizer o seguinte, que cada pai e cada mãe que deseja saber como obter a qualificação necessária para esse trabalho, deixe seu nome para passar por esse trabalho, deixe seu nome para passar por esse exame. Que Jesus sonde o seu coração 1, 2, 3 vezes, até que a lembrança de atos de infidelidade no passado traga lágrimas aos olhos. E a resposta venha: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Olha que proposta linda que ele está nos dizendo. Toda vez que nós vamos tocar alguém frágil, nós temos que lembrar dos nossos erros. Nós temos que, se possível, sentir vergonha deles, pedir perdão por eles, porque daí nós estamos em condição de ajudar. E não de dar lição de moral, né? Nós estamos em condições de auxiliar de uma maneira profícua e amorosa, porque nós não vamos estar falando como quem ensina de cima, né? Como quem ensina sendo superior. Nós vamos estar falando como pecadores e devedores que somos, mas com a condição naquele momento de apacentar. Olha que é interessante, gente. Jesus não fala lidera. Jesus fala cuida. Mantenha a paz, mantenha a harmonia. Não é poder, é serviço. Que interessante isso, né? E aí, esse mesmo pastor vai dizer que, infelizmente, o que mancha muitos lares cristãos é que o amor por Jesus de maneira consciente, fervorosa e confessa está faltando. Nada, eu gostei muito dessa frase. Vou dizer ela aqui, que eu acho uma frase muito legal. Nada influencia mais uma criança do que o amor. O calor do santo amor por Jesus a impactará. Pode haver muita religião, ensino e oração, mas somente o amor conquistará. Muitos filhos espíritas não querem ir no centro espírita por causa dos pais dentro de casa. Gente, precisamos de amor. Eu tenho uma história, me tornei espírita com 17 anos, né? E graças a algumas experiências mediúnicas na infância, graças a algumas coisas que aconteciam, sempre tive as dúvidas inerentes às questões espirituais. Uma delas era o poder místico da hóstia no tempo que eu era católico. E como acolher as crianças nessa sua sese mística, e eu lembro aqui a dona Hilda Tavares nos contando que o nosso querido Chico Xavier dizia que nós um dia teremos uma religiosidade baseada na mística católica, na aplicação dos estudos dos evangélicos e, por fim, na caridade espírita. Portanto, todos esses saberes, né, dessas nossas grandes famílias espirituais
que são as religiões, elas vão estar aí caminhando cada vez mais próximas umas às outras. E eu lembro dessa historinha que meu pai, eu querendo muito ter essa sese mística com o consumo da hóstia, já que a gente não tinha primeira comunhão, não podia fazer, né? No tempo que éramos católicos, não podíamos comer, talvez aí com 7 anos, não sei quantos anos tinha, mas era novinho, nem sei quantos anos faz a primeira comunhão, acho que é 7, 8, né? Mas eu era mais jovem que isso, mais criança que isso, e meu pai, no tempo era um pãozinho ainda, né? Um pãozinho fininho, e aí ele foi na missa, botou a hóstia na boca e não mastigou. Convenci ele, né? Pedi para ele e ele concordou. Ele saiu de dentro da missa com pão, tirou da boca, botou num guardanapinho, chegou na minha avó, que teve essa cultura cristã de forma muito forte na nossa família. E aí chegou na minha avó, pegou a natinha do leite, nós gostávamos muito daquela nata do leite ali, e deu para mim, para que eu pudesse ter aquele prazer de ter o contato com o Cristo. Um dos momentos mais lindos, talvez, que eu tive com meu pai, que me deu essa bênção de conhecer Jesus. Depois, né, as respostas que nós demandávamos eram muito maiores do que a nossa amada Igreja Católica podia nos dar, e nós seguimos adiante, encontrando na fé espírita todas as respostas para as perguntas que fazíamos. Mas esse gesto é bonito, a gente tem que tocar o coração das crianças, né? Permitir que haja essa sese mística, não é através de um racionalismo, muitas vezes frio, que nós vamos conquistar as crianças. Essas experiências místicas são muito importantes, e Chico Xavier as demonstrava o tempo todo, né? Narrando a história desses personagens, tanto nas suas obras, quanto no próprio verbo, mostrando o quanto esses fenômenos mediúnicos tinham muito dessa beleza espiritual que mais enleva os nossos corações do que propriamente tem a vantagem, né, de nos convencer. E aí, ele vai dizer que o amor por Jesus nos leva a obedecê-lo com muito cuidado. E essa é uma função muito importante, gente. Pedro, ele só pôde ser essa referência cristã porque ele obedecia a Jesus, não porque ele era perfeito, porque ele não tinha melindre com as advertências de Jesus e nem com os próprios erros. Então nenhum de nós pode desesperar, abandonar o serviço porque errou. A gente tem que se considerar arrependido, pedir perdão, tentar trabalhar de uma maneira melhor, realocar o nosso serviço, ser sincero, né? ser franco em alguns momentos com as pessoas que depositaram confiança na gente. Então, ele vai dizer o seguinte, que o amor por Jesus fará com que nosso testemunho dele seja mais pessoal. E aqui uma coisa maravilhosa, gente. O testemunho de cada um de nós é pessoal. A gente já ouviu essa frase, né? A missão é coletiva, o testemunho é pessoal. E é isso que a gente tem que tentar fazer. O Flávio vai fazer de um jeito, de um jeitinho, Dona Euda de outro, como o Clóvis, né, que, se Deus quiser estar nos assistindo, fez de outra forma, como o Chico fez de uma forma. Gente, cada um nesse planeta vai fazer de uma forma. Esses que moram no nosso coração, Teresa de Ávila, que tem uma forma de nos impregnar, né, de amor, de fazer com que a gente seja melhor. Eles tinham a sua fórmula, mas a gente pode olhar várias, né? Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, enfim, tantos que conseguiram, Madre Teresa de Calcutá, conseguiram celebrar uma forma de dar o seu testemunho. Mas ele é pessoal, o nosso vai ser diferente do deles. Também a gente não precisa se entristecer porque ser um pouco diferente, né? Aqui no Evangelho nós já temos uma situação bastante parecida. João era de um jeito, Pedro era de outro, e assim nós temos o dever de cuidar dos cordeiros. E olha que bonito, o Andrew vai falar também que a religião de Jesus é a religião do amor, porque lá em João, né, nós vamos estar dizendo que Deus é amor. E o próprio Jesus é o presente de um amor que ultrapassa o conhecimento. Sua vida e obra são de um amor mais forte que a morte. E aí nós vamos compreender cada vez mais que estamos ligados a séculos e séculos, avançando um pouquinho mais nessas famílias numerosas que estão inseridas nesse clã
que parte está aqui, parte está no plano espiritual e que nós temos a alegria de reencontrar, né? E acalentar os nossos corações e, sobretudo, ajustar e afinar a nossa preparação, lá como estava dito em Provérbios, né? Que a gente tem condição de se aprimorar com o tempo, se aprimorar, né? Através do nosso desenvolvimento pessoal. Continuando, gente, aí Jesus vai continuar falando. Mas Jesus pergunta de novo: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Agora ele vai falar: apacenta minhas ovelhas. E disse uma terceira vez: filho de Jonas, tu me amas? Quando alguém menciona nosso pai, a gente tem toda uma posição de respeito, né? Porque daí a gente é obrigado a exercer a honra, honrar pai e mãe, né? Então é uma coisa séria que a gente está falando com ele. Jesus, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele vai dizer de novo: apacenta minha. Voltou, gente? Eu tive aqui um sinal de que tinha parado, mas acho que voltou, né? E aí ele vai continuar: na verdade, te digo, quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando que a morte havia ele de glorificar a Deus. E disse-lhe: segue-me. Olha que interessante, gente. No momento em que Jesus reproduz, olha o que Jesus faz. Faz um processo terapêutico com Pedro. Ele chama a pescaria de novo, quando ele havia feito o convite. E na pescaria ele serve os peixes, serve ali os pães, cozinha para eles, né? Que honra, né, gente? E no final, ele dá a oportunidade de Pedro se redimir com ele. E dá já trabalho. Ele fala 3 vezes que ele o amava, se redimindo das 3 negações, e dá trabalho. Apacenta os cordeiros, apacenta as ovelhas, apacenta as ovelhas. As crianças, os jovens, os fracos e depois as pessoas capazes que têm que trabalhar junto, que tem que se desenvolver, né, junto do Cristo. E quem é o rebanho, gente? O rebanho é a família. Então, Jesus vem fazer um projeto onde Pedro vai formatar a família. E Pedro é um pai de família. Passava, né, a gente tem que lembrar que Jesus morou na casa de Pedro. E só que esse processo não foi assim tão fácil, né? Nós vamos lembrar que aquela passagem, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Voltou, gente? Estou com pouca memória no celular e volta e meia ele me avisa que tem risco de acabar. E ele vai perguntar, né? Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, olha que ele vai começar a formatar esse Pedro. Ele vai começar a moldar Pedro. A lapidar, né? Já que Pedro era pedra, como ele mesmo batizou Simão, o filho de Jonas. Mas a gente tem que entender que esse processo foi lento. Então a gente não pode... E isso, a Hilda está lembrando, né? Que ele negou 3 vezes Jesus e ele teve também a oportunidade, dada afetuosamente pelo mestre, de dizer que amava Jesus 3 vezes. Né? Uma coisa importante nesse sentido, gente, nós não temos o direito de afastar as pessoas da nossa vida porque elas erraram, porque elas não são perfeitas. A gente tem que avaliar muito isso. Porque olha quantas vezes Pedro errou com Jesus. E ele ainda escolheu para ser a referência entre a comunidade cristã da época. Eu conheço espíritas que por uma coisinha que falaram, um errinho aqui, não serve para mais nada, não pode mais dar palestra, não pode mais trabalhar, não quero mais saber. Isso é infantilidade. Não é atitude cristã. Nós não damos ao ostracismo irmãos e companheiros nossos que podem agir em alguma
que podem ser úteis em alguma função. É importante a gente entender isso. Jesus não expulsou Judas quando sabia que ele o ia trair. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Ele não pode executar X trabalho, ele pode comprometer, mas pode executar outros. O amor cristão nos pede isso. A acomodação dos potenciais. Na igreja de Jerusalém isso ocorreu o tempo todo. Acomodando a figura de Tiago, de Pedro, depois de Paulo, tentando criar uma situação ali de construção de consenso. Uma passagem que nos marca muito no livro Contos e Apólogos, que é a lição do discernimento. Logo após o apedrejamento daquela mulher adúltera, Pedro ficou incomodado, como é que não tinham, executado a lei, tinham que apedrejar a mulher. Aí Jesus vai falar, quem é que sabe o que aconteceu, Pedro? A gente não tem condição de aferir isso de uma maneira tão profunda. Vai lá, no livro Contos e Apólogos, capítulo 14, a lição do discernimento, você vai ler melhor lá. E vai dizer assim, mestre, desculpando os erros das mulheres, quem foge ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir os espaços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Aí acontecem as coisas. Aí nesse ponto, passa uma mulher, reverencia o Cristo. As mulheres sempre são superiores aos homens do evangelho, Chega a ser piada, gente? Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus. Shalom, Nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é minha filha, é filha da minha irmã, paralítica e cega. E elas eram vizinhas, e ela tinha saído ao mercado em busca de alimento. E aí um rapaz foi repelido por ela. Olha o assédio aqui, gente? Abeirávamos, como daqui, quando elas foram assaltadas por esse rapaz, que em luto, corpo a corpo, saiu a indicar ao povo ela como lapidação. Ou seja, tentou agarrar a mulher e aí ele fez o escândalo para lapidar ela. Ou seja, para jogar pedras nela, como mulher adúltera. Simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. Ela não era uma mulher perfeita, como nenhum de nós era. Mas aí, como muitos homens fazem, algumas mulheres também, vão lá falar mal da vida alheia. E aí, essa moça, assediada, acabou sendo apedrejada por conta daquele rapaz. Olha o que Simão falou, que Simão Pedro falou. E onde está o miserável? Enérgico, diante do mestre que o seguia bondoso. Aí a velhinha fala assim, ali. E eles vão entrar. Por trás da antiga porta escondia-se um homem trêmulo de vergonha. Um homem que tinha feito aquela moça ser espancada, apedrejada, rosto desfigurado. Lembremos disso. Pedro avançou de punhos cerrados, mas a breves segundos estacou, pálido e abatido. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar, pupilo de sua sogra e comensal de sua própria mesa. E agora, gente? Ele não queria fazer justiça? Mas era parente, irmão de criação da mulher dele. Cena difícil, Seguiram o Messias com piedosa atitude, mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava intenção diferente. E aí, Simão começou a chorar, de raiva e de amargor. E ele se volta para o Cristo como um menino necessitado de proteção. Olha Pedro transbordando emoção, gente? Mestre, o que fazer? Olha que interessante, gente. Ele não foi agredir o rapaz. Ele foi perguntar para o mestre. Mais uma vez, a humildade de perguntar. Mesmo ele tendo errado antes. Jesus amorosamente o acolheu nos braços e falou baixinho: Pedro, não julguemos para não sermos julgados.
Aprendamos, contudo, a discernir. Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. E o discernimento vai ser uma das grandes qualidades que Pedro vai oferir na sua caminhada gloriosa. Não é? Quantas vezes ele é convocado a isso? Chamado a isso, né? Mas Pedro se tornou homem feito. Começaram os trabalhos da Casa do Caminho, narrados lá no livro Paulo e Estevão. E ele ainda era moço, né? E de tudo que ele foi fazer, né? Ele acabou aprendendo e trazendo ensinamento. Moço não, perdão, ele já era um pouquinho mais velho que os demais, né? Ele acabou aprendendo e trabalhando um pouquinho mais a cada dia nesse labor. A Maria Dolores tem uma passagem muito bonita no livro A Vida Conta, que ela vai falar, né, de uma forma muito poética, vários aspectos que estão ali vinculados à Casa do Caminho. Mas Pedro vai receber a visita de Joás. Irmão Pedro, todo mundo era atendido ali, né? Chegou à nossa porta um velhinho em feridas, geme e grita com dores incontidas. É o rabino Joás que conheceis, antigo fazedor de nossas leis. Quem era Joás, gente? Um dos que pagou a Judas para trair o Cristo. Imaginem a situação, gente. Bate na porta um daqueles que mandou matar o maior amor da tua vida. Aquele que te fez sentir as melhores emoções da tua vida. Vão pegar assim o amor de pai, de mãe e multiplicar. Bate a tua porta aquele que matou teus pais. Difícil, né, gente? E ele vai perguntar, não conheces a trama do Calvário? Pois não sabes nos textos que estudas que foi ele um dos matadores que aconselharam Judas? E continua, né? Ajuntou. E dando um murro à mesa, ele diz que é impossível. Aqui não entrará semelhante traidor. Que ele sofra por lei da natureza, remorso e enfermidade, entre gritos de dor. Cumpra o que penso e falo. Eu mesmo irei à porta a fim de despachá-lo. Eu quero destacar aqui que ele não fala que vai agredir. Nem quando era lá quando ele vê lá o rapaz, parente da família dele, ele se contém. Olha que importante esse movimento já nele. Já não faz aquele movimento que ele fez com Malco, evoluindo nesse processo de burilamento dele, né? Mas quase rente à porta... Pedro avança para a entrada, mas quase rente à porta, um homem sereno nele cravou o olhar calmo e profundo. O apóstolo até o reconheceria, fosse onde fosse, em todo mundo. Era Jesus, o mestre nazareno, empolgado de pranto e de alegria. Imagina a cena, gente. Tu tá com raiva da pessoa que fez mal aos teus pais, né? Eu acho que é o amor mais próximo que a gente pode comparar com esse que ele sentiria por Jesus naquele momento, né? Simão interrompeu atarantado. A que vinde, Senhor? Ordenai o que for de vosso agrado. Isso que é bonito em Pedro. Diante de Jesus ele para. Pensa, reflete e pergunta. O Cristo replicou carregado de amor. As palavras sublimes que trazia. Compreendo, Simão, a repulsa que sentes. Não pudeste esquecer as horas de agonia dos nossos dias diferentes. Mas escuta, Simão. É preciso abrandar o coração, olvidar toda ofensa. Olvidar toda ofensa é prosseguir em paz. Aquilo que Chico dizia, né? Que quem perdoa tem caminho livre pela frente. Pedro vem pedir-te por Joás. Ele já não é mais o duro algoz de outrora.
É um pobre penitente que se escora nas chagas que carrega, um enfermo infeliz, de alma cansada e cega, que a si mesmo se acusa e se maldiz. Recorda a nossa fala de outras vezes. Se Joás te feriu a alma fraterna e boa, Pedro, escuta, perdoa. 70 vezes, 7 vezes. Jesus repete a mensagem que havia deixado para ele. Não te detenhas, vai, lembra o infinito amor de nosso Pai, cada qual pagará pelas culpas que tem, na justiça que vela sem cessar. Quanto a nós, cabe sempre a tarefa do bem. Aprende a servir, aprender e servir, compreender e amar. 4 verbos aí, nós que gostamos desses verbos, né, orientadores, como aquele de Abigail, ama, trabalha, espera e perdoa. Olha aqui Jesus dando outros 4 verbos, né? Aprender e servir, compreender e amar. Auxilia-me, enfim. Faz o bem a Joás, qual o fazes por mim. Imagina Jesus falando isso com a gente, né, gente? Já quase choro agora, quase emociona agora. Tu imagina Jesus na porta falando isso contigo. Me auxilia. Me auxilia. Faz ao bem ao Joás que tu faz por mim. A gente pode trocar o nome pelas pessoas que a gente tem dificuldade aqui, né, gente? O apóstolo chorou, tocado de amargura. Depois ganhou a porta em ritmo apressado. E aí foi apresentado a Joás. O rabino daquele de outra época agora era um triste mendigo, transformado. Simão alçou Joás, né? Pegou pelo braço. Ide em paz. E disse para o rapaz, né? Deixai Joás conosco. É nosso irmão. Ele pertence agora ao nosso amor. Tal qual se faz, tal qual se fez e tal qual se apresenta. E enquanto o jovem sai como quem não se atrasa, a fim de obedecer aos seus chefes hebreus, Pedro ainda adiantou em voz tranquila e atenta. Ele será mais nosso em nossa casa, que esta casa é de Deus. Que lindo isso, né, gente? Ele foi integrado. Foi integrado naquela situação. Avançando no tempo, nós temos a famosa disputa entre Paulo e Tiago. Mas os acordos costurados no plano espiritual foram feitos entre Paulo e Pedro. Nós vamos lembrar lá em Palavras do Infinito, se a memória não me trai, nosso querido Humberto de Campos, no capítulo A Ordem do Mestre, onde o próprio Cristo vai dizer que interviu para que Pedro e Paulo não se tornassem inimigos. Imagina o quão impetuoso e quão enérgico era Pedro e também quanto era enérgico era Paulo. 2 personalidades muito fortes, né, gente? E aí nós sabemos que o nosso querido Pedro vai a Antioquia, onde estava lá Paulo, uma igreja vigorosa, de fenômenos mediúnicos muito raros, como das falas diretas. E Pedro estava com todo mundo lá, porque Paulo pregava a todos, viajava por todo o Mediterrâneo, pregava a todos, aos ditos gentios, aos não-judeus, porque Paulo é responsável pela transformação do mundo quando ele rompe com o etnocentrismo. Ele, ao tornar o cristianismo religião para todos aqueles que nele crescem, rompe com uma religião racial. E a gente poucas vezes percebe isso. O quanto o cristianismo ele é gigante e produtor das igualdades, dos direitos naturais futuros, quando ele faz isso. Isso é dado por Jesus, consubstanciado por Paulo. Se a ideia do Deus único era interessante ser estimulada, e por isso que Jesus vem através dos hebreus, a fraternidade, a universalidade dos ensinos do Cristo precisava ser pregada a todos os povos. E Paulo defendia isso, que as pessoas fossem salvas pela fé, ou seja, elas pudessem se dizer cristãos pela fé, e que elas não tivessem que primeiro se converter ao judaísmo,
passar pelos ritos judaicos, se circuncidar, enfim, todo um emaranhado de rituais da época, né, da religião judaica. Ele queria que nós chegássemos à execução do evangelho a partir da nossa confissão. Que bonito isso, né? Mas na época não era tão simples, porque as religiões eram raciais. Os gregos tinham a sua religiosidade, os romanos a sua, os judeus outras, né? Os hebreus outra. Então, é um momento muito difícil de equacionar essas forças. E Pedro estava lá comendo com todo mundo, com os romanos, com as pessoas que não eram judias, né? Quando visitando Paulo, de repente chegam emissários lá da igreja do caminho, mandados por Tiago. E aí Pedro se aparta daquelas pessoas. E ao se apartar daquelas pessoas, Paulo fica indignado com ele e o repreende publicamente. Repreende Pedro publicamente. Até poucos dias você comia conosco, comia com todos à mesa, agora que chegaram essas pessoas de Jerusalém, você não pode mais sentar com eles, né? Não era isso que o Cristo pregava? Barnabé, que era companheiro de Paulo, começa a chorar e a defender Pedro. Era o apóstolo do Cristo. Quem o Cristo deixou para conduzir, né? E aí eles ouviram aquelas digressões, e ele ouve, pede perdão a quem ele tinha ofendido, pede para Paulo fazer a oração, e eles marcam uma conversa que aconteceria quando Pedro o chamasse. E aí Pedro volta para Jerusalém. 4 meses depois, nosso querido Paulo de Tarso é chamado a Jerusalém para a espécie de um concílio, né? Que ia definir se nós íamos ter que ser judeus para sermos cristãos ou se nós poderíamos ser cristãos pela conversão simples. E aí eles chegam lá, tem a conversa, né? Apesar das diferenças, são amigos, né? Começam a conversar. E aí Pedro, quando Paulo chega na igreja do caminho em Jerusalém, ela está transformada. Parece uma sinagoga, né? Embora muitos trabalhos, e tinha ficado muito grande a casa, muitos trabalhos beneficentes, uma influência muito forte do farisaísmo. Pedro pensa em sair da igreja do caminho. Imaginemos isso, gente, a gravidade do que é isso. Ele recebeu uma ordem do Mestre Jesus. E ele pensa em sair daquela comunidade cristã que aparentemente se perdia dos seus labores iniciais, né? Da sua simplicidade inicial. Ele vai falar assim, ó: quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade. Em seguida pensei em aceitar a luta e reagir, mas uma noite tão bela como esta... Perdi aqui. Orava eu neste quarto, quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Eu estava de joelhos quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim. Era o mestre. Seu rosto era o mesmo dos famosos dias de Tiberíades. Me olhou grave e terno e disse assim: Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. Que lição, gente. Quando nós estivermos confusos, quando o trabalho que a gente está desempenhando na casa espírita, nas nossas comunidades, não estiver contento, a gente tem que pensar se nós estamos fazendo o essencial, que é estar atendendo aos filhos do Calvário. A visão durou 1 minuto. E ele continuou no trabalho que a ele competia. A maravilhosa visão durou 1 minuto, mas logo após pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados, os ignorantes e doentes que nos batem à porta. O Senhor recomendava minha atenção para os portadores da cruz. Desde então, não desejei mais que servi-los. Olha o tipo de liderança do nosso querido Pedro. Servir.
que nós sejamos dos maiores servidores das nossas casas, independente do título que nós estejamos vinculados. E aí, nesse processo todo, né, entre tantas situações que a gente foi vendo ao longo da vida de Pedro, algumas frases foram marcantes no livro A Vida Conta, que a Maria Dolores dita ao nosso querido Chico Xavier, no capítulo A Ponte de Luz, conta que Jesus, no momento da crucificação, né, Pedro, segue, não temas, crê somente. Recorda os pensamentos teus e meus. Esta cruz que me arrasa e me flagela é a ponte que sonhavas, alta e bela, para o reino de Deus. Que a gente possa compreender que, às vezes, quando nós estamos errando, tem ali um mapa que vai nos ajudar lá na frente. E na Antologia Mediúnica do Natal, lá do nosso querido Chico Xavier, Pedro vai desencarnar no dia do aniversário de Jesus, no dia do Natal, que na época as pessoas não sabiam ainda, não comemoravam ainda, é na metade do ano, tá aqui no próprio texto, né? E no momento de desencarne, onde Pedro é crucificado de cabeça para baixo, Aniceto, né, desfere o golpe mortal nele, e ele observa que um homem desce do alto, né, como materializado pela fulguração das estrelas. Imagina que cena, gente, né? E aí ele viu Cristo. Tomou ele nos braços, ele parte, e Jesus mostra lugares maravilhosos para Pedro. Imagina a sensação, né, gente? Regiões impressionantes. E aí depois que ele ficou um tempo lá, se passaram algumas semanas, e Jesus vai dizer assim, que ele teria que se ausentar. Pedro, Jesus aponta para a terra, né? Enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. E aí Pedro, como sempre, gente, a determinação vai de responder, então, Senhor, eu também. E como outrora demandaram juntos quadros de ação em que se lhes evidenciasse o amor sublime. Atraídos por centenas de vozes, atravessaram Roma, parando por fim em espaçoso cemitério de Via Ápia, mergulhado na sombra noturna. Pedro, alguém te chama. O Aniceto tinha um filho doente. E lá estava Pedro, o benfeitor, para atender, né, o benfeitor do Cristo, o apóstolo do Cristo, para atender aquele que o havia tirado da vida poucas semanas antes. E aí, Aniceto, no íntimo, ele vai compreender que era Pedro que fazia aquilo. De certa forma, ele recebia renovado, né? Começou a cantar em lágrimas, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para o rude legionário de César começava a nova vida, e para Simão Pedro o serviço continuava. Então assim, gente, nós nos estendemos, né, um pouquinho além do tempo. Espero que a gente possa ter meditado nessa figura ímpar do cristianismo, e teçamos entre nós todas as considerações possíveis do nosso mundo íntimo para sermos um pouco como ele. Ou seja, apesar dos nossos erros, a gente não desistir nunca, a gente ser obediente, a gente não se melindrar, a gente poder servir a terra, né? Em outra passagem de alma e vida, nós vamos ter essa mesma passagem aqui. E Jesus vai repetir, né, com outras palavras aqui, o Espírito vai narrar. Enquanto houver, ele vai dizer assim, né? A construção do bem, quanto a mim não posso, Jesus falando, né? Quanto a mim não posso repousar. A construção do bem é o meu lugar. Ouve, Simão, enquanto houver na terra um só gemido, numa gota de pranto, enquanto houver no mundo um coração caído, devo esforçar-me por permanecer no trabalho do amor que é meu dever. Mas descansa, Simão, ver-nos-emos depois. Nunca houve distâncias entre nós dois. Gente, e que Jesus nos abençoe, nos ilumine. A resposta de Pedro a gente já sabe, né? Senhor, eu vou contigo. Que nós possamos ir com ele também. Em nome de Jesus Cristo, um abraço no coração de todos.